Hoje eu quero meditar com você sobre o que aconteceu quando Jesus se entregou para morrer no nosso lugar. Porque essa é a verdade. Esse era o plano de Deus desde o princípio. Jesus ele foi enviado ao mundo para dar a própria vida por nós. O profeta Isaías disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que era para nós, que nos traz a paz, foi colocado sobre ele. Ele foi castigado no nosso lugar, pelos nossos pecados. Porque desde que Adão pecou, toda a humanidade pagou o preço. Até a vinda de Jesus, todos nós, espiritualmente falando, estávamos mortos. Isso é, separados de Deus por causa do pecado de Adão. Todo ser humano que nasceu depois de Adão, isso é, toda a humanidade, já nasceu destituída da glória de Deus. O ser humano ele perdeu a visão do mundo espiritual, ele perdeu a comunhão com Deus. Em alguns casos, essa separação ela é tão grande que a pessoa sequer sente vontade de buscar a Deus. Tem pessoas que não sentem nem desejo de falar com Deus. A pessoa está tão tomada pelas trevas. A Bíblia diz que ela está entenebrecida, quer dizer, cheia de trevas, completamente tomada, e ela não sente vontade de buscar a Deus. Mesmo estando doente, problemática, ele e ela preferem continuar no sofrimento do que ouvir a palavra e crer no Senhor. O apóstolo Paulo ele disse que estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Quem despreza a palavra de Deus está desprezando a vida. Não apenas a chance de viver bem neste mundo, não, mas a vida eterna, que nos foi dada gratuitamente por Jesus nosso Senhor. Mas a morte de Jesus nos reconciliou com o Pai. Jesus fez muitas coisas que não foram registradas nos evangelhos, mas tudo que foi escrito nesses livros foi escrito com uma finalidade: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso eu digo, a vida eterna não é apenas para algumas pessoas. Ela está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus deu o Filho único dele para que todo mundo que cresce tivesse a vida. Meus queridos, quando você se tornou um filho de Deus, isso acontece quando a pessoa ouve o Evangelho, a boa notícia daquilo que Jesus fez, e ela crê, ela faz de Jesus o único Senhor da vida dela. Nesse momento ela recebe a natureza divina. Você recebe a vida eterna nesse momento. No mesmo instante que você decide ser de Jesus, você passa da morte espiritual, isso é, do domínio de Satanás, para a vida. Você deixa de ser um servo do diabo para se tornar filho de Deus. Não se ofende quando eu falo servo do diabo, não. Porque, naturalmente, a pessoa que ainda não recebeu Jesus Cristo, ela está debaixo das garras de Satanás. Porque ela vive fazendo o que é errado. Então, é preciso que nós saibamos que todos nós que cremos em Jesus já temos a vida eterna. Essa vida já nos foi dada quando Jesus foi crucificado. Na carta aos Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo então ele começa dizendo aqui que Cristo nos vivificou, quer dizer, nos deu vida, estando nós ainda mortos, quer dizer, separados de Deus. O ser humano nasce separado de Deus, espiritualmente nasce morto. Morto nas ofensas e nos pecados. Ainda que ele não tenha pecado, mas ele está debaixo do pecado de Adão. Quando nós ainda estávamos
mortos espiritualmente. Andávamos segundo o curso desse mundo, sendo guiado pelo príncipe das trevas, o príncipe da potestade do ar, ou seja, pelo espírito que ainda opera nos incrédulos, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então veja bem, antes da pessoa ouvir o Evangelho, ela vive separada de Deus. Não importa qual é a religião dela, não tem nada a ver religião com o Evangelho. Religião é invenção do homem, é coisa do homem. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, enquanto ela não ouve o Evangelho, enquanto isso não é explicado para ela, aquilo que Jesus fez em favor dela, o que ele sofreu, o que ele pagou, o preço para que ela tivesse liberdade, enquanto ela não ouve isso, não toma conhecimento, ela vive separada de Deus. Nesse mundo, essa pessoa está sujeita à ação do demônio. A Bíblia diz que, com exceção daqueles que são de Deus, todo o restante está no maligno. Jesus disse que o diabo é o príncipe desse mundo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre as pessoas que são guiadas segundo o príncipe das potestades do ar, ele está falando de Satanás, porque é ele que está por trás desses modismos que acontecem aí. A pessoa se deixa levar por essas coisas que inventam por aí, faz o que não devia, depois a pessoa fica sem saber onde põe a cara. Ela fica envergonhada diante de todos e chega a ficar deprimida. Muitas vezes ela até comete suicídio. Tem muita gente por aí se prostituindo, se destruindo com as drogas, está na desonestidade, alguns estão a um passo de ser pego pelas autoridades. Tudo por quê? Porque estão se deixando guiar pelo príncipe das trevas. Ele não quer o bem de ninguém. Jesus diz que Satanás ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas a pessoa se afasta de Deus, e esse príncipe da potestade do ar leva a pessoa a tomar decisões erradas. E a pessoa sabe que está agindo errado, mas ela continua. Paulo falou que esse espírito opera nos filhos da desobediência. A pessoa que não aceita a palavra, ela acha que pode fazer o que ela bem entende, ela fica nas mãos do bicho. Todos nós antes andávamos desta maneira. Antes de sermos atraídos por Deus para nos convertermos ao Evangelho, também nós estávamos debaixo do domínio desse espírito demoníaco, porque estávamos separados de Deus. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, porque o pecado de Adão passou para toda a humanidade, todos morreram espiritualmente falando, a morte aqui significa isso, separação espiritual. Então diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Isso é, ele nos uniu novamente ao Pai, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus, porque é pela graça que somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugar é esse? É na revelação da palavra, meu irmão. É uma posição espiritual. Esse lugar celestial em Cristo é uma posição espiritual em que o diabo não tem como atingir. O diabo não tem como entender a revelação da palavra. Ele conhece aquilo que está escrito, a letra. Mas aquela explicação que Deus te dá, aquilo que Deus fala no seu coração, quando você ouve a palavra, o diabo não pode atingir, ele não sabe o que é. E quando nós estamos vivendo na palavra, nós estamos em Cristo. O diabo não pode tocar em nós. Muita gente não consegue entender isso. Como é que Deus nos livra do mal? É pelo poder da palavra. Está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, continuando aqui, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E para que é que ele fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça
pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, veja bem, a morte de Jesus, ela nos trouxe essas 3 bênçãos. Primeiro, nós fomos vivificados. Recebemos vida, a vida de Jesus. Fomos ressuscitados e fomos colocados em uma posição espiritual acima do alcance do diabo. Nós recebemos a vida eterna. A vida eterna não é uma coisa que eu espero receber quando o meu corpo morrer. Você não deve esperar receber a vida eterna depois da sua morte. Ela já nos foi dada, nós já temos a vida eterna. Nós recebemos ela no exato momento em que nós ouvimos o Evangelho e cremos nele. Jesus garantiu, ele disse, na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, tem um porém. Se você não procurar tomar conhecimento dessa vida, e em oração diante de Deus você não reclamar os seus direitos em Cristo, você jamais vai desfrutar dessa vida. Se costuma dizer no meio jurídico que direito não reclamado é direito inexistente. No mundo espiritual a coisa funciona do mesmo modo. Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, se converte dos seus pecados, recebe a natureza de Deus, ou seja, ela recebe a vida de Deus na sua vida. Esse ato divino é instantâneo, transporta o ser humano da potestade das trevas para o reino da luz. Daí a pessoa só precisa crer nisso e não aceitar mais que o príncipe da potestade do ar a faça seguir o curso desse mundo. Ninguém pode te obrigar a seguir o curso desse mundo, porque você não é do mundo mais. João, ele disse, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Quando Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitados juntamente com ele, já fomos ressuscitados. Nós estávamos mortos nos pecados, mas quando ele ressuscitou, ele nos deu vida. Nos uniu ao Pai novamente, nós estávamos separados de Deus e fomos unidos novamente com Deus, recebemos a vida eterna. Agora nós só temos que crer, nós temos que deixar de lado esse negócio de religião, a religiosidade. Nós precisamos sair dessas coisas inventadas pelo homem e confiar no que diz a palavra de Deus. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que todos precisam conhecer. O quê? Que Jesus veio ao mundo para nos trazer a salvação. Ele veio ao mundo para tirar de sobre nós o fardo que o diabo colocou. Ele pagou pelos nossos pecados, quitou a nossa dívida com o Pai, nos reconciliou com Ele por meio desse sacrifício. O Pai nos ressuscitou juntamente com Cristo, porque nós estávamos mortos espiritualmente. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos colocou num lugar alto, acima das maldades desse mundo, fora do alcance de Satanás. Eu só tenho que crer nisso, porque eu tenho a vida eterna. Na hora que você se assume em Cristo, isso é, crê na palavra de Deus, quando você acredita naquilo que Deus falou a seu respeito, aquilo que até então estava impedindo o seu sucesso, que estava agarrando você, perde o poder e você se levanta. A Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nunca aceite a derrota, a limitação, a amarração, a opressão do inimigo em nenhum setor da sua vida. Você não pode aceitar. Você já é mais que vencedor. É isso que a Bíblia diz. Então creia nisso, porque a única forma de você tomar posse da vitória é crer naquilo que Deus falou. Jesus já deu o sangue dele, deu o nome dele, deu a unção dele, e nós temos mais do que tudo o que precisamos, porque para não nos submeter a nada mais, nada que o inimigo venha oferecer, você não precisa. As forças das trevas, ela não tem mais como te prender. Na hora que você se levantar em nome de Jesus e falar, eu te repreendo espírito da doença, eu te repreendo espírito do pecado, eu te repreendo espírito da mentira, você não vai usar mais a minha boca,
na hora que você falar ao espírito da promiscuidade, da prostituição, eu te repreendo, você não vai mais me usar, eu te expulso em nome de Jesus, naquele momento a sua autoridade ela é reconhecida no mundo espiritual. Os anjos de Deus entram em ação e o demônio é amarrado, a obra dele é paralisada, é queimada, é destruída e você fica completamente livre. Meu irmãozinho, tem que crer na palavra de Deus se você quer ser um vencedor na vida. Lembre-se disso, nós fomos assentados nas regiões celestiais, onde Cristo está sentado. E dele nós recebemos autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. No nome de Jesus você vence qualquer mal. O Senhor que tem todo o poder no céu e na terra, ele nos deu essa autoridade. Por isso nós podemos paralisar a ação do diabo, conquistar a nossa vitória, dar a bênção completa para todas as pessoas que pedirem a nossa ajuda em oração. Meu irmão, minha irmã, isso tudo Deus fez para mim e Deus fez para você. Agora, só não usufrui disso a pessoa que não crê. Você não tem mais que se submeter a nada do inimigo. Se você crê, você usa a sua autoridade e repreende o mal. Aquela pessoa que é preguiçosa, que não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar e tomar posse do que pertence, ela perde tudo isso. Então, tome posse hoje, porque tudo é pela fé. Não é de outra forma, é pela fé. É quando você crê na palavra e pratica aquilo que Jesus falou. Comece a buscar a Deus com aquela certeza. E quando você for orar, lembre-se, você está num combate, numa luta. Oração é luta. A sua vitória já está garantida. Mas o diabo vai fazer de tudo para você desistir, para você achar que não tem jeito, para você pensar que o seu caso é diferente, você não vai conseguir. Mas a palavra de Deus, ela garante que nós já somos mais do que vencedores. Você já venceu. Seja qual for o problema que você está passando, você já venceu. Você só tem que agora crer e se levantar em nome de Jesus, amarrar o mal e botar o bicho para correr. Você já foi vivificado, já foi ressuscitado. Está numa posição espiritual acima do alcance do maligno. Mas ele está te tentando. Se você não se levantar e repreender ele, você vai passar a vida toda sofrendo. Mas você não tem mais que ficar com medo de não conseguir. Porque talvez, quem sabe, essa provação, esse problema está acima da minha capacidade, não vou conseguir. Nem pense nisso, meu irmão. O nome de Jesus, ele não perde batalha. E ele te deu o direito de usar o nome dele. Deus está com você enquanto você estiver com ele. E a vitória pertence ao nome de Jesus. Hoje é dia de você olhar para a sua vida e ver o que é que não vai bem na sua vida. O que é que está errado? O que é que está tirando a tua paz, o teu sossego, a tua felicidade? Veja isso e entre em batalha contra o inimigo que está te fazendo sofrer. E seja o que for que tem te dominado, você não pode mais seguir o curso desse mundo. Você não pode mais ficar sob o domínio do príncipe das trevas, da potestade do inferno. Você não tem mais que se submeter a isso. Quando você recebeu Jesus, se é que você já é de Jesus, quando você recebeu ele como Senhor da sua vida, você se tornou autoridade sobre essas forças do inferno. Se você ainda não recebeu Jesus, se você ainda é um religioso, uma religiosa, então você precisa se converter. Então você vai dizer, meu Deus, me perdoa, porque de hoje em diante eu deixo essa religião, eu deixo isso tudo e eu quero servir ao Senhor e eu vou crer na tua palavra. A partir do momento que você crê em Deus, Jesus disse, eis que eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Se você é de Deus, você tem esse poder, essa autoridade. Então não tenha medo de chamar o seu inimigo pelo nome e enfrentá-lo em nome de Jesus. E expulsar ele da sua vida. Porque no nome de Jesus, ele vai ter que sair. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Feche os olhos agora e deixe eu orar, Pai. Nós tomamos posse agora dessas bênçãos maravilhosas que Jesus conquistou para nós. E tem muito mais ainda, Pai.
porque na verdade nós não somos capazes de entender tudo quanto o Senhor tem para nós. Mas à medida que os olhos do nosso entendimento vão sendo abertos e nós conseguimos compreender os nossos direitos em Cristo, nós queremos tomar posse da nossa bênção. Oh meu Deus, quanta gente precisava ouvir essa palavra. Pessoas, ó Deus, que estão sofrendo barbaridades, sem sequer ter forças para resistir ao mal. Pai, faz com que essa pessoa se levante hoje, que essa mensagem, esse vídeo alcance essas pessoas, para que elas também saibam que em Cristo há solução para qualquer tipo de problema. Oh meu Deus, eu agora vou abençoar essa pessoa que ora comigo. Em nome de Jesus, eu paraliso a ação do diabo na vida dela. E eu digo ao espírito que no passado dominava essa pessoa, que de alguma maneira ainda está segurando ela, trazendo problema, amarrando a vida financeira, impedindo a realização pessoal, tirando o sossego da família, fazendo essa pessoa infeliz no casamento, atrapalhando o convívio dela na sociedade, não deixando ela viver bem com os filhos, tirando a paz, colocando enfermidade, dor pelo corpo. Meu Deus, diz a Escritura Sagrada que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. E isso tem que se cumprir na vida de todas as pessoas que creem em Ti. Por isso eu oro agora por todos eles que estão me ouvindo, por todas essas pessoas que têm pedido a minha ajuda em oração. Eu entro em luta com essa pessoa contra o mal que a domina. E eu agora subjugo esse espírito de demônio e eu digo ao diabo, acabou. Acabou, pega tudo que é seu, dá-o fora dessa vida, você demônio que está na vértebra, do lado esquerdo da coluna dessa pessoa. Você demônio que está nas vias respiratórias, você que fez aparecer esse caroço, essa hérnia, esse tumor, essa alergia alimentar, essas manchas no rosto, você que tem causado enfraquecimento dos ossos, dos músculos, dos nervos, dos ligamentos, em nome de Jesus eu te amarro. Eu desfaço a tua obra, eu te expulso e não me interessa o que você está causando nesse corpo. Sai agora, vai embora com teu mal, leva contigo o que é teu. Em nome de Jesus, eu te amarro, te mando, sai doença, sai perturbação, sai tentação, sai desvio de conduta, qualquer outra normalidade. Eu mando embora, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Eu ordeno, eu exijo, todo o mal, em nome de Jesus, vai embora, desapareça e nunca mais volte. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.